Este avião aqui atrás de mim, mesmo tendo sido retirado de serviço há 15 anos, continua a ser o avião comercial mais rápido de sempre. Ainda hoje, sem nada que o substitua, muitos perguntam: terá sido este um retrocesso tecnológico ou apenas uma pausa? It was beautiful, and look at it, it's gorgeous. Years and light years ahead of its time. So there might be another aircraft that looks like Concorde, but you will never have the family, you know, with the crew, the passengers, the engineers, the ground staff, because we all still know each other. No, there'll never be another Concorde. There'll never be another Concorde. A história do Concorde é uma história que combina um avanço tecnológico tremendo com conspiração política e dificuldades orçamentais monstruosas. Hoje celebramos os 50 anos daquele que é para muitos o mais espetacular avião comercial de passageiros jamais construído. A história do Concorde começa a 5 de novembro de 1956, quando é formado o Supersonic Transport Aircraft Committee. Das reuniões deste comitê, surgem 3 anos depois vários estudos para um avião capaz de voar acima da velocidade do som. Em 1961, a British Aerospace inicia reuniões técnicas com a empresa francesa Sud Aviation, e desta cooperação surge o convite do presidente francês Charles de Gaulle à Inglaterra para colaborarem na pesquisa de um transporte aéreo supersónico, dado que ambos os países procuravam construir este tipo de aparelho demasiado caro para ser financiado apenas por um país. A 22 de novembro desse ano, os governos francês e inglês assinam então um memorandum de acordo onde ambos se comprometem a financiar e a construir em partes iguais um aparelho supersónico. 4 companhias ficaram encarregues da construção: a British Aerospace, a Rolls-Royce, a Sud Aviation e a Snecma. As questões técnicas e as dúvidas surgem de imediato. Afinal, nunca ninguém tinha construído nenhum avião supersónico de passageiros. Nessa época, era já do conhecimento científico que a velocidade supersónica estava fortemente dependente da envergadura e do formato da asa. Este conhecimento tinha já originado o aparecimento de asas muito curtas, como por exemplo as usadas no F-104 Starfighter. Mas este tipo de asas curtas produziam muito pouca sustentação a baixa velocidade. Para descolar este tipo de aeronaves precisava de uma velocidade muito superior à dos aparelhos convencionais. E muito mais importante, precisava também de velocidades muito maiores para aterrar. Everything about the design of Concorde said it was designed for speed. On a conventional aircraft, you would know that the wings were much thicker than Concorde, and the fuselage obviously much bigger. The idea being, of course, that the faster you want to go with the aircraft, the thinner the wing surface to make it cut through the air. The shape of the wing was through a lot of design and wind tunnel work on the aircraft. Apesar da dificuldade em encontrar um formato definitivo para as asas, a luz ao fundo do túnel apareceria pouco depois quando os engenheiros aerodinâmicos alemães Dietrich Kuchermann e Johanna Weber, que tinham vindo trabalhar para o Royal Aircraft Establishment depois da guerra, publicaram neste instituto inglês um estudo sobre um novo tipo de asa que designariam por Slender Delta. Os estudos de Kuchermann e Weber mudaram do dia para a noite a teoria do design supersónico. Weber notou que a sustentação criada pelo vórtice aumentava durante todo o comprimento da asa junto à fuselagem. O efeito poderia ser otimizado esticando a asa o mais possível ao longo da fuselagem. Assim, a asa continuaria a ter uma performance supersónica excelente, mas também uma velocidade de descolagem e aterragem aceitável. Kuchermann e Johanna Weber, juntamente com outros engenheiros do Royal Aircraft Establishment, continuaram o seu trabalho de aperfeiçoamento da asa Slender Delta, estudando 3 formatos potenciais.
o Straight Delta, o Gothic Delta e a asa ogival. Perante todas as opções estudadas, a asa ogival foi então escolhida como sendo aquela que iria proporcionar maior flexibilidade de desenho. Tanto em Inglaterra como em França, o consenso parecia finalmente generalizado. Uma das primeiras propostas a surgir em projeto assemelhava-se já fortemente com aquele que viria a ser o futuro Concorde, o Bristol Type 223. A 13 de janeiro de 1963, o presidente francês refere-se ao projeto como Concorde, usando um E no fim. Nos Estados Unidos, o presidente Kennedy anuncia o regresso ao projeto americano de um transporte supersónico. Enquanto o Handley Page 115 se revelava crucial para perceber o comportamento da asa Slender Delta, em maio de 1964 voava pela primeira vez o BAC 221. Este avião tornou-se necessário para estudar o comportamento teórico do novo formato de asa ogival. A ideia era colocar em voo um aparelho o mais aerodinamicamente possível, semelhante ao Concorde. A ideia deu resultado e o pequeno BAC 221 ficou conhecido para a história com a alcunha de Mini Concorde. Em maio de 1967, o Concorde recebe 74 encomendas de 16 linhas aéreas. Em dezembro, sai do hangar de Toulouse o primeiro protótipo do Concorde francês. E com o protótipo inglês também quase completo, o Ministro da Tecnologia aceita finalmente que a partir de agora a designação de Concorde passa a ter um E no fim. Um E que irá significar England, Europa, excelência e entendimento. Em 1968, meses antes do Concorde estar pronto, um inesperado competidor voa pela primeira vez. A União Soviética surpreende tudo e todos no último dia do ano de 1968, colocando em voo o Tupolev 144. Este é o único local do mundo onde os dois únicos aviões comerciais supersónicos podem ser vistos, o Concorde e o Tupolev 144. O protótipo do Tupolev 144 voou pela primeira vez neste último dia do ano de 1968, próximo de Moscovo, 2 meses antes do Concorde. No ano seguinte, atingia a velocidade supersónica e, em maio de 1970, foi o primeiro avião comercial de passageiros a atingir Mach 2, o dobro da velocidade do som. Mas o aparelho só seria introduzido ao serviço em 1977, quase 2 anos depois do Concorde, e fez uma carreira muito curta, tendo sido retirado de serviço após apenas 55 voos comerciais, todos dentro do território da União Soviética. O aparelho continuaria a ser usado como avião de carga até 1983 e posteriormente usado pelo Programa Espacial Soviético e pela NASA para pesquisa. Este é o único Tupolev 144 que pode ser visto fora da antiga União Soviética. O voo inaugural do Concorde em França esteve adiado por vários dias devido a mau tempo. Até que finalmente, às 15h40 de 2 de março de 1969, tendo como comandante André Turcat e acompanhado por 2 aviões, descola pela primeira vez o fruto do trabalho de Inglaterra e França. A acompanhar Turcat estava o copiloto Jacques Guinard e os engenheiros Henri Perrier e Michel Rétif. Em termos de transporte aéreo, o formato, a aerodinâmica, controles, propulsão e sistemas auxiliares faziam do Concorde algo nunca visto e pelo menos uma geração à frente de tudo o que existia na época. Tal como qualquer outro avião comercial da época, o Concorde tinha sido desenhado para ser operado por 3 tripulantes, um piloto, um copiloto e um mecânico de bordo. Comandos como o manche ou as manetes de potência
eram em tudo convencionais e semelhantes a tantos outros aviões comerciais. Esta preocupação em manter uma disposição tradicional semelhante a outras aeronaves facilitou a integração e a conversão das tripulações habituadas a operar outro tipo de aparelhos. Across here you've got the airspeed indicator to tell you how fast you're going. Here you've got the artificial horizon. Normally when you're flying an aircraft you can see the horizon so you know which way up you are. But on a day like today, if you're stuck in that, you can't see the horizon, so you could suffer from spatial disorientation. In other words, you don't know which way up you are. Here you've got the altimeters, tell you the height of the aircraft above mean sea level. And here you've got compasses for navigation that would work in conjunction what you put here on the autopilot. Now coming down the middle here, you've got what's called a flight management computer. What you would do here, you would put your destination into here. So what you would do, you would put longitude and latitude into here of where you want to go to. And then once you set it going, the aircraft will fly there all on its own. We won't have to touch anything. Em 1971, os Estados Unidos desistem do projeto supersónico. I think if the Americans had succeeded with their supersonic project, it would have been competition. It would have been good news for us because we would have built more, because more airlines would have bought it. And then I think there would have been a fleet of supersonic commercial aircraft. It's ironic that because the Boeing project failed and Concorde succeeded, America tried everything to keep it out of New York, but when Concorde was finally retired, it was the Americans who were the most upset that it had retired. A 3 de junho de 1973, a primeira tragédia do voo supersónico de passageiros acontece. Enquanto participava numa demonstração no Paris Air Show, o Tupolev 144 despenha-se num subúrbio da capital francesa, matando 14 pessoas. Aparentemente, o piloto do Tupolev efetuou uma série de manobras de emergência para evitar um caça Mirage que estava em demonstração, mas a estrutura da aeronave não resistiu à violência das manobras e partiu-se em pleno voo. A Pan Am, a Qantas, a TWA e a japonesa JAL desistem das encomendas. Além da British Airways e da Air France, mais nenhuma companhia aérea iria operar o Concorde. Em 1974 teve lugar uma das mais espantosas corridas de sempre, entre um Concorde e um Boeing 747. O Concorde partiu do aeroporto de Boston com direção a Paris, ao mesmo tempo que o Boeing 747 partiu de Paris em direção a Boston. Os dois aviões cruzaram-se a meio do Atlântico. O Concorde aterrou em Paris, permaneceu no aeroporto durante 68 minutos a reabastecer e a embarcar passageiros e bagagens, e descolou com direção a Boston novamente, indo aterrar nesse aeroporto 11 minutos antes do 747. Como forma de rentabilizar a operação do Concorde, a British Airways resolve alugá-los, voando para mais de 250 destinos em todo o mundo, proporcionando o sonho da velocidade supersónica ao cidadão comum. In 1981, Lord King, who was the chairman of British Airways, created Concorde in its own division and appointed two general managers, Brian Walpole and Jock Lowe, and gave them 2 years to turn Concorde from being a loss maker into a profit earner. Everybody knew everybody. When I walked on board, there was a can underneath the seat in front of me with a champagne in it. By the time I boarded. The sensation on takeoff, you'd actually feel the acceleration, you'd actually feel some G in your seat. And if you were sat in the rear of the aeroplane, you'd really experience this acceleration and the noise of the engine in reheat. Forward up the aircraft, it would be a little bit quieter. But we used to call the rear seats the rocket seats, because that's where you have the best experience of the flight. The family. We knew everybody. This young lady, we flew together. We're looking out of the window, flying a Saturn and seeing the curvature of the Earth, and looking up and seeing the black, the dark blue blackness, the blackness of outer space. Em 1984, o ateliê de desenho nova-iorquino Landor desenha o emblemático logotipo que viria a ser a imagem de marca da British Airways nos anos 80.
Bárbara deixou a escola para se tornar cabeleireira, mas 5 anos mais tarde surgiu a oportunidade de emprego como aprendiz de controlador de tráfego aéreo. A proximidade dos aviões levou-a a treinar para piloto particular e mais tarde para piloto comercial. Após mais de 100 currículos enviados, conseguiu arranjar trabalho numa pequena empresa regional e posteriormente na British Caledonian, que se viria a juntar à British Airways em 1987. Bárbara tornou-se assim a primeira mulher a comandar um avião supersónico de passageiros. Em abril de 1997, um aparelho Concorde é pintado de azul com o logotipo da Pepsi. Nos meses seguintes, o aparelho visitou vários países promovendo a nova imagem de marca. Durante o tempo que o aparelho voou com esta pintura, não pôde atingir a velocidade do som. A 25 de julho de 2000, o voo 4590 que descolava de Paris a caminho de Nova Iorque sofre um violento incêndio à descolagem e despenha-se em cima de um hotel nos arredores de Paris. Perderam a vida os 100 passageiros e 9 membros da tripulação, bem como 4 pessoas que se encontravam no solo no local do acidente. Unbelievable at the shock. Couldn't quite comprehend that something so technologically advanced and so far ahead of its time could crash. Pilot error, service error, and engineering maintenance error of those people, not Concorde. But it tarnished the record of the greatest engineering achievement of the 20th century. A sickening feeling, really. It was the only aircraft, the only Concorde, obviously, in the 27 years that it flew. It was the only one which crashed, and that wasn't due to the aircraft. That was due to debris that was on the runway. That the tyre went over and burst and caused damage to the aircraft itself. I believe that the crash was possibly just the final nail in Concorde's career, due to the numbers never recovering after the crash. What you've also got to bear in mind is that because the wings were very thin, we finished up with 13 fuel tanks on board the aircraft. Basically, the majority of the wing that you can see there was filled with fuel, and also we had some fuel tanks that spanned the underside of the fuselage, and also there was a fuel tank at the back. Na sequência deste acidente, ambas as autoridades de aviação civil dos dois países decidem ordenar a paralisação de toda a frota do Concorde. Após 2 anos de interrupção, o serviço para Nova Iorque foi retomado. Mas o mundo tinha mudado drasticamente. Os Concordes atravessavam o Atlântico quase vazios. A 10 de abril de 2003, a British Airways e a Air France emitem um comunicado em conjunto de que o Concorde será retirado de serviço e fará o seu último voo comercial no fim de outubro, terminando quase 30 anos de transporte aéreo supersónico. A British Airways justifica a decisão invocando motivos comerciais devido a uma diminuição drástica do número de passageiros e ao aumento dos custos de manutenção. Finalmente, o dia final da operação comercial do Concorde chega a 24 de outubro de 2003. O Alpha Golf opera o serviço final BA-002. Com o piloto-chefe da frota Mike Bannister e o copiloto Jonathan Napier. O comandante Bannister fez então um desabafo que se tornaria lendário. A partir de hoje, o mundo é um local maior. A 26 de novembro, o voo final do Concorde descola de Heathrow, pouco depois das 11 da manhã, e efetua um voo sobre a Baía de Biscaia pela última vez. O Alpha Foxtrot voa sobre Bristol antes de regressar ao local do seu nascimento, o aeródromo de Filton. Aterrou às 13 horas, sob o comando do comandante Les Brodie. O último Concorde a ser construído tinha também sido o último a aterrar. O fim da operação do Concorde criou um vazio que a tecnologia tarda em preencher. Há quase 50 anos, praticamente desde que o Concorde fez o primeiro voo, que os projetos e desenhos para o seu sucessor
se multiplicam. Mas desenhos e projetos por si só não chegam. Tal como no passado, um novo transporte supersónico teria de lutar de novo contra uma complicada situação político-económica e contra uma crescente preocupação ambiental. I think there's a few companies now, there's NASA's involved, there's Boom. I think it's going to be a question of money and who can design a suitable engine to do Mach 2. That's going to be the difficult one. Do you think that will ever be another Concorde like this? No, I don't think so. No, I don't think so. No, there'll never be another Concorde. There'll never be another Concorde. I think it's the most beautiful aircraft that's ever been made. O legado do Concorde foi ter empurrado as fronteiras do conhecimento aeronáutico até onde mais ninguém conseguiu até hoje chegar. Cada peça, cada painel, cada mecanismo deste avião é um testemunho que celebra permanentemente a capacidade tecnológica do homem e a sua vontade de ir mais além. O avião comercial mais rápido do mundo e, para muitos, também o mais belo, repousa agora em silêncio. Mas na nossa memória e nos nossos sonhos continuará a voar para sempre.